No início dos anos 80, um longa de animação sacudiu as telas, revolucionou o conceito do gênero e marcou a cultura pop para sempre. Um filme que reuniu alguns dos maiores mestres de três artes: quadrinhos, animação e rock. E tudo com uma história e histórias que incluem até um dos mais lendários aviões da Segunda Guerra, o B-17. Preparado para essa viagem? Então olha só, vem comigo. Oi pessoal, bem-vindos ao Sextou, com o apoio da Embraer, da El Sistemas e da Hangar 33, a nossa marca para vestir a aviação. Temos edição nova, da Asas, e você não pode perder. Olha ela aqui. Pois é, ela tá muito especial. Garante já a sua. Compre na nossa loja online e receba na tranquilidade e segurança da sua casa. E agora, o nosso filme. Vamos lá. Você já ouviu falar da Heavy Metal? Não o Heavy Metal. Aquela vertente pesada do rock, que aliás eu adoro, sou fã. O Edis. Pois é, Kowalski, não fique com ciúme, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Eu falo da Heavy Metal. Uma revista de quadrinhos que teve a sua primeira edição em 1977. No começo, ela era praticamente a edição nos Estados Unidos da revista francesa Metal Hurlant, trazendo histórias e trabalhos de nomes como Jean-Claude Forest, o criador de Barbarella, Guido Crepat, da Valentina, e Moebius. Mas a Heavy Metal logo ganhou uma personalidade própria, apresentando talentos como Richard Corbin, o criador do personagem Dan e da sua série, Matt Howard, de Bugtown, Stephen Bissette, da recriação de Monstro do Pântano, e de dezenas, centenas de outros nomes. Muitos de ilustradores que inclusive criaram as capas de alguns dos mais icônicos álbuns da história do rock. Pois é. Com grande parte do seu conteúdo focado em ficção científica, futuros distópicos, ciborgues, seres de outros planetas e uma apreciável dose de sensualidade, nenhuma outra publicação do tipo foi mais influente na cultura pop e no cinema que Heavy Metal. Gente como Kevin Eastman, das Tartarugas Mutantes Ninjas, James Cameron, do Exterminador do Futuro, Tim Miller, de Deadpool, e Guillermo del Toro, sou fã desse cara, de Hellboy e A Forma da Água, e muitos outros. Todos beberam na fonte da Heavy Metal. Para não dizer gente que revolucionou ou está revolucionando o mundo em outras áreas. Elon Musk tinha 6 anos quando saiu a edição 1 e ele cresceu com a revista. Aliás, dele e da Heavy Metal a gente vai voltar a falar. Mesmo que você nunca tenha folheado uma única edição dessa revista, ela te influenciou. Agora, na boa, se você nunca folheou uma Heavy Metal, meu amigo, por onde você andou nos últimos 40 anos? E é quase uma sequência lógica que uma revista que fez a cabeça de tanta gente no cinema ia, cedo ou tarde, ser levada para o cinema. Elementar, caro Watson. E isso rolou em 1981, quando chegou às telas o longa de animação Heavy Metal, o universo em fantasia. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Cara, esse filme teve o efeito do voo do Chuck Yeager no X-1. A cultura pop nunca mais foi a mesma. Sem exagero, nenhum filme de animação para o público adulto foi mais impactante e influenciador que esse.
E foi uma produção coletiva, tá? Assim como era a revista. Com direção geral de Gerald Potterton, que tinha trabalhado, olha isso, na animação do Submarino Amarelo dos Beatles. Olha o cara! O filme teve um roteiro base dos canadenses Daniel Goldberg e Liam Bloom, que criaram uma história que passava por 10 episódios, cada um, por sua vez, com uma história própria. Um desses episódios, Neverwhere Land, acabou cortado na edição final. E para mim, os dois primeiros, Soft Landing e Grimaldi, formam um episódio só. Aí, olha só, eu citei o Soft Landing, né? Então, adivinha, vai olhando aí na tela, de onde o Elon Musk tirou a ideia de mandar aquele carro Tesla ao espaço no foguete Falcon Heavy? Meu amigo, pois é. No texto desse vídeo eu vou colocar a lista oficial dos 10 episódios, com o nome dos diretores e criadores de cada um. Não se preocupe. Mas eu tenho que citar que nessa estrutura, com cada episódio tendo uma criação própria, o filme acabou reunindo, uma nata da nata, com nomes como Dan O'Bannon, de quem eu vou citar apenas ter sido da equipe de efeitos especiais de Star Wars, roteirista de Alien, diretor e roteirista de O Retorno dos Mortos-Vivos e roteirista de Total Recall. É suficiente? Pois é, né? Teve ainda os geniais Richard Corbin, com seu impagável herói Dan, o sonho, na minha opinião, de todo adolescente nerd, e Bernie Wrightson, outro com um personagem inesquecível, o descarado Capitão Lincoln F. Stern. E muita colaboração de um dos maiores mestres dos quadrinhos de ficção, o francês Moebius. Ou, se quiser formalmente, Jean-Henri Gaston Giraud. Heavy Metal foi feita pela velha escola de quadrinhos e animação. Ou seja, roteiros e personagens rascunhados a lápis. Artes finais separadas de cenários e personagens feitas em acetato, buscando o máximo de realismo. Foi usada muito a técnica do rotoscoping, em que o artista faz a arte final literalmente desenhando sobre uma sequência filmada, quadro a quadro. E como resultado disso, a equipe trabalhou muito com maquetes em escala, inclusive de grandes cenários, tá? Foi usado, por exemplo, o movimento de câmera de filmagem em suporte suspenso, por exemplo, movimentando-se sobre uma maquete para se gerar a perspectiva em voo que maravilha os olhos em diversas sequências. Essas filmagens, como eu disse, eram então usadas para que se desenhasse sobre elas. Um trabalho de arte muito bacana, feito com um nível absurdo de exigência, de precisão e detalhes de toda a equipe envolvida. No episódio B-17, dirigido por Barry Nelson, com roteiro de Dan O'Bannon, foi utilizado um modelo em escala e uma maquete de 3 metros de um bombardeiro B-17, tanto para estudos de ângulos e storyboard, quanto para as filmagens para rotoscópio. E no episódio da heroína central de toda a história, a guerreira Taarna, com história original de Goldberg e Bloom, baseado no clássico Arzak de Moebius, foi-se além. Como Taarna era uma personagem principal, a mais realista e também a mais sensual do filme, foi contratada a modelo canadense Carole Desbiens, que atuou como Taarna, literalmente, para fotos e filmagens, usadas depois para transposição para desenho pelo rotoscópio. Nada de computador, nada de imagens digitais. E você vai concordar comigo, sem nada disso, Heavy Metal impressiona e maravilha até hoje, cara.
Eu gostaria de ficar aqui falando desse filme. Queria até que fosse uma live, né? Porque afinal, além de aviação, eu sou apaixonado por rock e, com destaque, o heavy metal ali dos amigos, né? E também de quadrinhos. Comprei e li muitas edições importadas da heavy metal. Mas, com o nome desse no filme, né? Não dá para encerrar sem falar da trilha sonora. Com certeza, sem ela, o filme não ia ser a obra-prima completa que ele é. A direção musical foi de uma lenda da música no cinema, Elmer Bernstein. E a trilha sonora reuniu, anota aí, nomes de encher os olhos e os ouvidos, né? De qualquer roqueiro. Jerry Riggs, Blue Oyster Cult, Stevie Nicks, Donald Fagen, Journey, Cheap Trick, Don Felder, Grand Funk Railroad, Nazaré, Trust, Sam Hagar, Black Sabbath e até Divo. Tá bom ou você quer mais? Bom, como é que eu ia esquecer? Para completar o coquetel pop, né? Nas vozes dos personagens estão John Candy e o eterno caça-fantasmas, Harold Ramis. Bom, e a quem, né? Porque a gente tem que agradecer para alguém. E a quem temos de agradecer pela reunião desses mestres numa única obra tão magnífica? Quem tornou o filme viável foi o produtor Ivan Reitman. Ele mesmo, o cara que dirigiu Os Caça-Fantasmas, com o apoio do então editor da revista Heavy Metal, Leonard Mogel. Ou seja, esse Heavy Metal é um prato completo. Não precisa de nada, nenhum acompanhamento avulso. Deguste. Ah, bom, claro, uma itubaína vai sempre bem, né, Kowalski? Pois é. Me escuta, se ainda não viu, vê, não perca. Você não pode não ver esse filme. Se você já viu, assiste de novo. Esse filme é um arraso. Ok? Gostou do nosso vídeo e dessa dica? Então vai lá e curte agora, se você não curtiu ainda, né? E se não se inscreveu, se inscreva. Comente, converse comigo aqui com o Kowalski. Nós te agradecemos muito por estar aqui com a gente no canal Revista Asas no YouTube. E não deixe de visitar a nossa loja e a do Hangar 33, que sempre tem novidades. Abraço e até a próxima!